Fala, investidor! Beleza? Estamos aqui no meu canal do YouTube. Primeiramente, dá um like no vídeo, te inscreve para não perder nenhum conteúdo. E hoje eu vou trazer aqui 3 assuntos. O primeiro deles, eu vou falar sobre a corrida do ouro chinesa. Depois eu vou falar da notícia da fusão entre a Petz e a Cobasi e também como é possível ganhar muito dinheiro quando a gente opera opções. Enquanto que Petz valorizou ali 40%, chegou a valorizar 40% num único dia, as opções de Petz, algumas delas, chegaram a valorizar mais de 2.000%. E por fim, eu vou tratar também de um conceito que talvez choque alguns, que eu digo que você não vai ficar rico só investindo. É isso mesmo. Eu prego bastante aqui da importância de investir, mas eu também posso dizer para vocês que vocês não vão ficar ricos só investindo. Porém, anota aí, sem investir é impossível ficar rico. Entendeu o conceito? Tu não vai ficar rico só investindo, mas sem investir é impossível ficar rico. E eu vou mostrar tudo isso para vocês, então. Dá um like no vídeo, te inscreve no canal e vamos embora pro conteúdo. O pessoal deve ter percebido aí que o ouro atingiu as máximas aí nas últimas semanas. O ouro vem se valorizando bastante e muito disso tem a ver com a China. Por que a China? Porque a China tem comprado muito ouro. O Banco Central Chinês tem comprado muito ouro nos últimos tempos, tá? Ano passado, 1/4 de todo o ouro comprado pelos bancos centrais do mundo inteiro foram comprados pela China. E isso, obviamente, influenciou na cotação do ouro, fazendo com que o ouro atingisse as máximas históricas. Isso vem em paralelo com a diminuição das reservas em dólar por parte do governo chinês, que vem acontecendo desde 2011. A China está muito preocupada em ficar dependente do dólar como reserva de valor. Tudo isso também pelo fato da guerra entre a Rússia e a Ucrânia ter exposto que muitas das sanções hoje impostas pelos Estados Unidos e pelo mundo à Rússia, o governo americano utiliza o dólar para impor sanções à Rússia. E isso a China vê com muita preocupação. Então, a semana passada foi marcada por uma notícia muito impactante, que foi possível fusão entre a Petz e a Cobasi, 2 gigantes aí da área PET. E as ações de Petz em um dia chegaram a se valorizar mais de 40%. Porém, as opções de Petz, algumas delas, se valorizaram mais de 2.000%. Eu mesmo tenho uma posição pequena em Petz, onde eu tenho algumas opções de compra de Petz, que são chamadas de call, são opções com vencimento só em maio de 2025. É uma operação que eu gosto muito de fazer, a compra de opções longas. É uma maneira de se expor sem precisar comprar o ativo e a gente captura uma valorização muito maior do que a do ativo propriamente dita. E aqui a gente consegue ver isso. Enquanto que as ações de Petz chegaram a se valorizar 40% num único dia, opções de Petz se valorizaram 20 vezes mais do que isso. As opções que eu tenho de Petz com vencimento em maio de 2025 já estão capturando um ganho ali de aproximadamente 200%. Mas eu não estou a fim de me livrar delas tão cedo. O vencimento é só em maio do ano que vem. A gente tem muito tempo a nosso favor, ou seja, se for confirmada mesmo essa notícia da fusão, a valorização do ativo pode ser muito maior do que essa, e a das opções, então, nem se fala. Afinal, opções são derivativos. As opções derivam de um ativo base. No caso aqui, a gente está falando de Petz. Então, qual foi o gatilho que me alertou, que me despertou a atenção para essa possível operação? Notícias. Primeiramente, notícias. Então, estavam sendo divulgadas notícias de que o controlador estava aumentando a sua posição em Petz. Então, isso é sempre um bom sinal, pessoal. Quando o próprio dono da empresa, o CEO, o Sérgio, no caso aqui da Petz, está comprando ações da sua própria empresa, está aumentando a sua posição acionária, isso é um sinal. Isso é um sinal de que algo pode estar prestes a acontecer. Pode ser um sinal simplesmente de que as ações estão baratas, mas também pode indicar que alguma coisa está prestes a acontecer. No caso aqui, uma fusão entre a Petz e a Cobasi. Então isso já me alertou. Eu comecei a ler as notícias. Petz é um case que eu acompanho particularmente, é uma empresa que me chama a atenção pelo modelo de negócios. Eu fui lá para a grade de opções de compra de Petz, identifiquei algumas opções interessantes com vencimento longo, pendurei uma ordem, defini um preço bacana para mim comprar. Eu sabia que ia ser difícil pegar naquele preço, mas eu consegui pegar uma quantidade de opções
no preço que eu queria. Eu tinha definido várias compras em preços até inferiores ao que eu consegui, no fim, comprar, porém, depois da notícia, Pets explodiu para cima e aquelas ordens todas eu acabei cancelando porque elas não vão mais pegar. Se todas as ordens que eu tinha aberto tivessem sido pegas, meu irmão, eu ia estar com uma posição absurda em Pets e já ia estar capturando uma valorização mais absurda ainda, como vocês podem ver. Eu já tenho ali 200% de ganho nessa operação. Eu posso encerrar ela a hora que eu quiser. Como é que a gente encerra uma operação onde a gente está comprado em opções? A gente simplesmente coloca uma ordem de venda daquelas opções. Aí a gente zera a nossa operação e coloca lucro no bolso. Mas como falei para vocês, eu quero capturar muito mais variação de preço nessa operação, porque eu tenho até maio ainda do ano que vem para que isso aconteça. Só resumindo então, quais são as vantagens então de operar opções? Pode ser opções de Pets, pode ser opções de Petro, opções de Vale, de Bradesco, do ativo que tu quiser, desde que tenha opções para a gente operar. A principal vantagem é alavancagem. Com um valor muito menor do que a gente precisaria para comprar o ativo, a gente tem uma exposição àquele ativo. Ou seja, se aquele ativo varia de preço, a opção também varia, só que ela varia numa força muito maior. Então a gente consegue se expor à variação de preço do ativo através de opções, colocando um valor muito inferior ao valor que a gente teria que colocar se a gente estivesse comprando as ações. A segunda grande vantagem das opções é que elas nos possibilitam fazer basicamente 3 tipos de estratégias. A primeira delas é hedging, ou proteção. A gente pode comprar opções para se proteger, no caso das puts. A gente pode usar opções para especular, como eu estou fazendo agora com Pets. E a gente pode usar opções para gerar renda. Sim, porque se a gente tem uma posição acionária em algum ativo, a gente pode fazer venda de opções, ou seja, isso é chamado de lançamento coberto ou operação de taxa. Quando a gente vende uma opção, a gente recebe dinheiro, é uma operação de crédito. Quando a gente compra uma opção, é uma operação de débito. No caso aqui em Pets, eu comprei opções longas de Pets, eu paguei por isso. Mas no caso de a gente querer usar as opções como forma de remunerar, de gerar uma taxa sobre uma posição acionária que a gente já detém em carteira, a gente vende as opções, então a gente recebe dinheiro. Outra grande vantagem de operar opções é que o nosso risco é limitado. Ele é limitado ao valor que a gente colocou nessa operação. No caso da operação de compra de opções call, como as que eu comprei de Pets, o meu risco é essa operação virar pó. É o dinheiro que eu coloquei, ele simplesmente ia a zero. Se eu coloquei 1.000 nessa operação, eu posso perder 1.000. Se eu coloquei 10.000, eu posso perder 10.000. Se eu coloquei 100, eu posso perder 100. É 100% de perda. Porém, para cima, o céu é o limite. Como eu falei aqui, algumas opções de Pets, com a variação do ativo de 40% em um único dia, tem opções de Pets que valorizaram mais de 2.000%. Enquanto tu tem um risco limitado, pode ter uma perda de 100% do capital que tu investiu, o ganho para cima é ilimitado. Tu pode ganhar 2, 3, 10, 20 vezes o capital que tu investiu. Isso nos leva à quarta e última vantagem de operar opções, que é o potencial de retorno. Pequenos movimentos no ativo, na ação. No caso Pets aqui não foi um pequeno movimento. Ela se movimentou absurdamente. 40% em um dia é demais. Não precisa pegar uma variação tão absurda como eu peguei aqui no caso de Pets. Pode ser uma variação muito menor do que essa e ainda assim as opções te proporcionar um ganho muito acima do tanto que aquela ação valorizou. Ou seja, a ação valorizou 5%, a opção valorizou 20%, 30%. A ação valorizou 10%, a opção valorizou 80%, 150%. E no caso de Pets, a ação valorizou 40%, a opção valorizou 2.300%. Olha que coisa mais linda esse porquinho barbecue que eu fiz. Coisa boa, hein? Enquanto eu tava gravando o vídeo aqui, coloquei no forno, dei uma temperadinha antes, agora eu vou almoçar. Eu vou falar uma frase aqui que talvez assuste vocês. E ela diz o seguinte, ó: você não vai ficar rico só investindo. É isso mesmo. O que vai te deixar rico é o teu trabalho, tua evolução profissional. Mas para ficar rico um dia e manter o teu padrão de vida,
tu vai precisar investir, e vai precisar investir com inteligência. Porque se a gente evolui profissionalmente, a gente pode cada vez cobrar mais pelo nosso trabalho, pela nossa hora trabalhada. Não é trabalhando mais horas para ganhar mais, para fazer mais dinheiro. A gente tem que cobrar mais por cada hora nossa trabalhada. Até porque o tempo, ele é o bem mais escasso que existe. A gente não consegue comprar mais tempo. O dia só tem 24 horas. Vai chegar um momento que só trabalhando mais para fazer mais dinheiro não é o suficiente. A gente precisa trabalhar as mesmas horas, talvez até menos horas, e sempre cobrar mais por cada hora nossa trabalhada. Como é que a gente consegue fazer isso? Evoluindo profissionalmente, focando na nossa carreira. A prioridade é você. O objetivo, então, é ganhar mais por cada hora trabalhada e não trabalhar mais horas para ganhar mais. E aí essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, com a frase "a jornada do pouco ao muito". Aquela motivação, aquela intensidade inicial onde a gente começa a investir, a gente faz o primeiro aporte, ela é super importante, mas é a consistência, é os aportes ao longo dos anos que vão fazer a gente chegar lá. Lá onde? Lá na independência financeira, lá na liberdade financeira. A gente precisa investir, a gente precisa poupar e sempre ir alimentando e fazendo pequenos aportes na nossa carteira de investimentos até que a gente chegue na tão sonhada liberdade financeira. Quanto a gente deve poupar, então, do nosso salário, do que a gente recebe por mês? Muitos educadores financeiros, planejadores financeiros até, estipulam que a gente deva alocar uma porcentagem do que a gente ganha na nossa carteira de investimentos. Pode ser 5% do que a gente ganha, 10%, 15%, 20%, tudo depende da nossa capacidade financeira. Não adianta a gente estipular uma meta que a gente não consiga cumprir. Mas eu estou lendo um livro, eu comecei a ler um livro, que é esse cara aqui, ó, Continue a Comprar, que ele traz um conceito muito bacana. Ele também diz, continue a poupar. O que quer dizer isso? Ele quebra um pouco esse conceito de que a gente tem que estabelecer uma porcentagem do nosso salário, do nosso rendimento mensal para investir. Porque sim, as nossas receitas e as nossas despesas, elas variam. Vão ter meses que a gente vai receber mais porque a gente assumiu um trabalho diferente, ou um trabalho freelancer, um trabalho extra, e a gente vai ter uma receita maior naquele mês. Então, a gente pode aportar um valor maior na nossa carteira de investimentos. E o contrário também é verdadeiro. Vão ter meses que as nossas despesas vão ser maiores. A gente assumiu um novo compromisso financeiro, a gente comprou uma geladeira parcelada, uma televisão, ou até mesmo um carro, então a gente vai ter mais despesas dali em diante. Então, a gente não vai ter aquela capacidade de poupar aquela porcentagem que a gente estabeleceu. Então isso é ruim, porque isso pode nos levar a uma armadilha de achar que, porque naquele mês a gente não vai conseguir colocar 10% do nosso salário na carteira, pode nos levar a pensar, vou deixar para o mês que vem, esse mês não deu, tudo bem. Mas isso não é verdade, porque aqui o importante é poupar o que a gente tem condições de poupar, por menor que possa parecer. Poupar é um hábito e a gente deve desenvolver esse hábito e nunca mais largar ele. É ele que vai encurtar o nosso caminho até a liberdade financeira. Intensidade e motivação para iniciar nossa jornada como investidores, fazer aquele primeiro aporte, é muito importante. Não estou dizendo que não é, mas é a consistência ao longo do tempo que vai nos fazer chegar lá. E, de novo, não estabelece uma meta que você não vai poder cumprir. Poupa sempre o que dá, mas poupe e invista sempre. E aí esse livro também fala de um conceito que eu achei bem interessante, que ele diz o seguinte: enquanto a gente é pobre, a gente poupa. Quando a gente fica rico, a gente investe. Mas o pobre a que ele se refere é o pobre em relação ao eu do futuro. O eu do futuro, a gente imagina que seja uma pessoa rica, porque a gente está iniciando uma jornada agora, onde a gente vai poupar e investir ao longo do tempo, ao longo dos anos, com consistência. Então, lá na frente, a gente vai ser rico. Lá na frente, vamos nos tornar investidores. Quando é que a gente vira a chave do poupador para o investidor? Aí ele nos ensina um cálculo simples, que é o seguinte: tu estabelece uma quantia como meta para poupar e investir. Digamos que seja R$1.000 por mês. Ao longo de 12 meses, tu vai ter poupado R$12.000 e esses R$12.000 vão te gerar R$1.200 de rentabilidade, A gente pressupondo que vai ter um investimento que nos pague 1% ao mês. Quando o rendimento for menor do que aquela quantia que tu poupou durante esse período, tu é poupador. Quando
o rendimento dos teus investimentos for maior do que a quantia que tu poupou ao longo do período, aí tu é investidor. Então, qual é esse método do investidor de sucesso? Primeiro, a gente tem que estabelecer uma quantia modesta para começar. Não importa que quantia seja essa. Não precisa ser muito. Isso é certo. O importante, de novo, é a consistência, não a quantidade inicial, aquela motivação, aquela intensidade. Isso não é importante. O importante é a consistência. Segundo, faz um aporte todo mês. É importante criar o hábito de investir todo mês. Não importa a quantia. E em terceiro, consistência. Deve ter sido a palavra que eu mais falei aqui hoje, mas essa é a palavra que vai nos fazer chegar lá, vai nos fazer chegar na liberdade financeira. Os pequenos investimentos, eles crescem ao longo do tempo por causa dos juros compostos. Os juros compostos são a força mais poderosa da natureza. Tem uma piada que rola aí pela internet com uma imagem de Albert Einstein, dizendo que foi ele que disse essa frase. Os juros compostos, eles exercem uma força incrível nos nossos investimentos. Você aporta uma quantia inicial. No mês seguinte, esse primeiro aporte já gerou um valor em juros. Esse valor em juros já é incorporado a esse primeiro aporte e no segundo mês, o juro é sobre esses dois valores. E assim por diante. Os juros compostos, eles são uma força exponencial que fazem os nossos investimentos realmente crescerem de uma forma absurda ao longo do tempo. E aí, tá pronto para começar a tua jornada financeira? Então faz o seguinte, define um objetivo financeiro primeiro. Depois, planeja os teus investimentos. Estabelece uma meta. R$300, R$500, R$1.000, mas não fixa nela. Digamos que tu estabeleceu uma meta de R$300 mensais. Se no mês seguinte tu conseguir aportar um pouco mais, ótimo. Se conseguir aportar um pouco menos, tem uma despesa não recorrente, não tem problema. Só não deixa de fazer esses aportes com consistência todos os meses daqui para frente. E disciplina, hein? Se tu tiver disciplina e nunca deixar de colocar aquele dinheiro na tua carteira de investimentos, com certeza tu vai ver ela crescer ao longo do tempo. E o crescimento vai ser absurdo, eu posso te garantir isso. Com isso eu me despeço de hoje. A comida estava deliciosa. Não esquece de dar um like nesse vídeo, por favor, é bem importante. Me segue também lá no Instagram, eu posto conteúdo diariamente lá, são vídeos menores, obviamente, mas eu consigo fazer todos os dias e é bem bacana. Me segue lá também. Segue aqui no YouTube para não perder nenhum vídeo e a gente se vê semana que vem. Fui!